Olá pessoal, hoje nós vamos falar então sobre compartimentos celulares. Essa será a primeira aula desse assunto. Na semana que vem nós teremos a continuação, a segunda aula desse conteúdo, tá? Bom, nessa aula de hoje nós vamos dar uma visão geral para vocês sobre o processo de formação dos compartimentos celulares, a evolução da célula eucariótica e vamos iniciar falando sobre algumas organelas, né, que é como também são chamados esses compartimentos, né, são subdivisões então do citoplasma da célula e que permitem então a execução de uma série de funções, tá? Bom, como é que surgiu a primeira célula, né, a célula ancestral, né, do ponto de vista evolutivo, né? Então, acredita-se que há bilhões de anos atrás, a célula inicial, essa célula ancestral, né, que deu origem, né, que foi a precursora da primeira célula eucariótica, essa célula era muito parecida com bactérias, com as bactérias que nós temos hoje, tá? Então era uma célula que tinha basicamente um citoplasma único, né, um compartimento único. Dentro desse compartimento estavam todos os componentes necessários para que essa célula pudesse se dividir e, portanto, multiplicar a sua descendência, né, continuar existindo e também executar todas as funções básicas que são necessárias, então, para o seu funcionamento, tá? Então, depois, esse processo evolutivo, ele foi ganhando uma série de mudanças, né? Se a gente pensar essa relação superfície-volume no início, era uma relação, então, assim, isso favorecia o uso da parte interna da membrana plasmática e era o suficiente para que essas células conseguissem sobreviver, tá? Com o passar do tempo, o processo evolutivo, essas células elas foram crescendo de tamanho, né? Então, essa célula ancestral eucariótica é uma célula que tinha um tamanho maior, né? Então ela aumentou esse volume interno, né? Mas a superfície dela não acompanhou todo esse aumento de volume, tá? Então isso gerou uma relação que não atendia mais, uma relação superfície e volume que não atendia mais todas as necessidades da célula, tá? E a partir daí, então, começaram num processo evolutivo, né, de tentativa, e na medida que tinha sucesso, isso gerava uma vantagem e essa célula seguia adiante. Então surgiram compartimentos internos que aumentaram a área aonde essas reações aconteciam, né? Então, no início, a gente tinha uma relação superfície-volume alta, né, que permitia então com que a célula atendesse todas as suas necessidades. Depois, essa relação acabou caindo, né, e começou a limitar a vida dessa célula precursora eucariótica, tá? Então, esse processo evolutivo ele se deu primeiro, como eu tinha falado, através de invaginações da membrana plasmática, né? Então, a partir da membrana ocorreram então esses desdobramentos, né, que ficaram internamente. Então, criaram um conjunto de organelas que a gente hoje referencia como organelas que estão envolvidas com as vias de endocitose e também de secreção, né, de produção de determinados componentes que a célula vai liberar no meio externo, tá? Então, isso foi uma maneira de evoluir. E, além disso, aconteceram também algumas associações. Então, essas células primitivas, né, elas acabavam sendo células predadoras, né, entre aspas, né, predadoras, e elas permitiam, então, ou obtinham alguma vantagem na medida que elas engolfavam outras células, né, e que hoje a gente vê, então, como compartimentos celulares
Aqui nas células animais, né, células eucarióticas animais, a gente vê as mitocôndrias e nas vegetais os cloroplastos. Tá? Então esse processo evolutivo ele seguiu esses dois caminhos dependendo do tipo da organela que está envolvido. Tá? Então nesse quadro aqui a gente tem uma representação esquemática, né, de como é que se deu esse processo do ponto de vista do primeiro grupo, né, aquelas organelas que evoluíram, né, a partir de desdobramentos, né, ou de projeções internas da própria membrana plasmática das células. Então vejam, numa célula procariota, e ainda é assim nas células que hoje se observa, né, de bactérias, por exemplo, a gente tem todos os componentes celulares dentro de um compartimento único. É o que está representado aqui. Então o DNA está ali numa determinada região, numa outra região a gente vai ter ribossomos, enzimas e etc. Todas elas vão estar próximas, né, dessa parte mais externa que limita a célula e que a gente viu que é a membrana plasmática. Tá? Um compartimento que surgiu, e a gente não está especificamente falando sobre ele hoje, porque ele vai ter uma aula à parte, né, foi em volta do DNA, que é o núcleo. Tá? Então, o núcleo ele também teve como processo evolutivo essa projeção da membrana ao redor do DNA. Né? E essa projeção depois ela acabou se separando, então ela perdeu o vínculo com a membrana plasmática, parte externa, né, que está formando então o envoltório da célula. Tá? Então vejam, aqui se formou uma célula eucariótica ancestral que já tinha um núcleo bem estabelecido, com envelope nuclear, que depois a gente vai falar sobre ele, né, na sequência, e também junto aqui uma parte onde estavam os ribossomos. Né? Então a membrana ela se projetou de forma conjunta e esses ribossomos então formam, junto com essa membrana, o que a gente hoje denominou de retículo endoplasmático. Tá? Então essa célula agora ela tinha vantagens, né, sobre aquela célula procariótica, né, que não tinha compartimento nenhum. Né? Que vantagens são essas? Né? Se a gente pensar que nesse compartimento único as reações que aconteciam ao mesmo tempo acabavam sendo limitadas. Né? Pense, então, uma célula que precisa, em determinado momento, degradar glicose, tá? E ao mesmo tempo ela vai precisar armazenar a glicose, né? Na forma de glicogênio ou em outro tipo de situação. Então essas reações que são antagônicas, né? Manter o armazenamento e ao mesmo tempo fazer a degradação daquela substância, né? Daquela molécula, gerava um problema, né? Porque isso, num mesmo compartimento, era muito mais difícil. Então, quando se tem agora um compartimento ou vários compartimentos, né, internos, é possível segmentar essas reações. Elas podem acontecer com muito mais facilidade, de forma simultânea. Né? Então, situações que estão acontecendo aqui no DNA acabam ficando circunscritas dentro do envelope nuclear, dentro do núcleo, né? Ou mesmo no retículo endoplasmático ou no complexo de Golgi. Né? Então, todo esse processo de criação então, de ambientes, né, específicos favoreceu muito essa célula que evolutivamente conseguiu estabelecer então as organelas internas, conseguiu subdividir o seu citoplasma. Tá? Bom, aqui é o segundo modelo que nós falamos, né, anteriormente. Então, assim, isso não foi a única maneira, aquela que a gente viu antes. Né? Algumas situações, essa célula eucariótica ancestral, ó, ela era uma célula que tinha necessidade de engolfar outras células. Né? Então, como ela tinha um tamanho maior já, né, que foi permitido por esses compartimentos, provavelmente se ela não tivesse conseguido subdividir o citoplasma em compartimentos ou em organelas, ela não teria tido sucesso, né, nesse processo evolutivo. Então vejam aqui a diferença de tamanho dela
para uma célula procariótica, né, ancestral, menor, né? Então ela acabava engolfando essas outras células que internamente então começaram a ficar permanentes, né? E se incorporar à maquinária celular. Tá? Então essa é uma outra origem, né? Por engolfamento. E nessa a gente vai colocar as mitocôndrias. Né? As mitocôndrias elas têm um papel, ou trouxeram pela sua função, pela sua atividade, uma vantagem muito grande para as células eucarióticas ancestrais, na questão do uso da energia, né, da produção de energia a partir da quebra de substratos como a glicose. Né? Então, tornar essa célula muito mais eficiente, né? Uma célula que antes, para usar a glicose, ela produzia muito menos energia a partir de uma mesma quantidade de glicose. Tá? Então, esse segundo processo evolutivo, né, completou o primeiro, né, e produziu, então, uma célula que agora tinha uma vantagem, né, ou várias vantagens com relação à célula imediatamente precursora dela, que não tinha esses compartimentos. Tá? E isso a gente pode observar, e é o que está representado nesse slide, nas células do nosso organismo. Né? Então, as células eucarióticas, particularmente do organismo humano, né? Mas também a gente pode falar dos animais, né? Todos eles têm células que estão, têm vários compartimentos internos. Tá? E existe também uma grande variedade de tipos celulares, que apesar de terem todas elas o mesmo DNA, tem diferenças, né, na sua morfologia e nas suas funções. Tá? Então, para exemplificar isso, aqui a gente tem 4 tipos celulares, né, que estão presentes no nosso organismo. Por exemplo, aqui nós temos um eritroblasto, que é uma célula precursora da hemácia. Então, a hemácia ela forma, é um dos tipos celulares, né, que forma o sangue. E aqui a gente tem uma célula que ainda tem núcleo e tal, então ela está num processo de formação, né, que no indivíduo adulto ocorre na medula óssea. Tá? Então veja, é uma célula que está se preparando para executar uma função muito específica, que é o transporte do oxigênio, né, no sangue. Tá? Aqui do lado a gente tem uma outra célula. Se a gente olhando assim, não precisa nem conhecer muito dos compartimentos celulares, a gente já vai observar que ela é bem diferente do eritroblasto. Né? Então esse é um leucócito, é uma célula do sangue também, mas é um glóbulo branco, né? É um eosinófilo, né? Que é um tipo de leucócito que tem a ver com várias atuações, né? De fagocitose, de complexo antígeno-anticorpo, né? E etc. Então, e que tem no seu interior compartimentos que, em função dessa especificidade, dessa função diferente, também são diferentes do eritroblasto. E o mesmo vale aqui embaixo. Então a gente tem um plasmócito, que é uma célula que produz anticorpos, né? Ela deriva do linfócito B. E aqui a gente tem uma célula do pâncreas, que vai produzir então aquelas enzimas digestivas que vão estar presentes no suco pancreático, na secreção pancreática, e que vão ser importantes na digestão dos alimentos. Se a gente comparar elas, são 4 formatos de célula diferentes, são 4 células com diferentes compartimentos, apesar de haver similaridade entre alguns delas que estão presentes, mas que têm, então, funções diferentes. E, por isso, esses compartimentos vão ser adaptados à execução dessas funções. Tá? Então, vejam, isso é um sistema, né, de organização interna que vai variar conforme a célula, mas que a gente, analisando esse processo evolutivo, né, a gente consegue entender, então, essa especificidade, né, a partir dessa origem, né, dessa célula ancestral eucariótica comum, né, que permitiu, então, formar esses tipos celulares, ou formar organismos complexos, né, com vários tipos celulares, como o nosso, e células que acabam, ou vários tipos de células que acabam se comunicando e agindo em conjunto, né, fazendo, então, com que haja um objetivo, entre aspas, né, se é que a gente pode dizer isso, um objetivo comum, né, que é, então,
o bom funcionamento do organismo como um todo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem uma tabela que está em inglês, mas ela é bem simples, tá? Onde a gente tem duas células. Essa em azul, que é um hepatócito, né? Uma célula do fígado, e aqui uma célula exócrina pancreática, que é a célula que eu mostrei no slide anterior e que é responsável, então, por fazer a secreção do suco pancreático. Tá? E nessa coluna aqui, a gente tem diferentes localizações, né, de membrana. Então, membrana plasmática, retículo endoplasmático, rugoso, liso, complexo de Golgi, mitocôndrias, né, com membrana interna, externa, núcleo, vesículas secretórias, membranas lisossomais de peroxissomos e de endossomos. Tá? O que está representado aqui? É o percentual de cada uma das células que corresponde a cada uma dessas partes. Né? Então, quanto maior a quantidade de membrana, significa que maior é aquela organela, ou maior aquele compartimento. Então, vejam, se a gente for olhar da membrana plasmática, não tem uma diferença muito significativa. As células têm um tamanho muito aproximado, né? Então, aqui a gente tem de 2 a 5%, não é uma variação tão grande. Mas quando a gente fala de retículo endoplasmático rugoso, bom, então aí a gente consegue ver que 60% da célula pancreática corresponde ao retículo endoplasmático, enquanto no hepatócito 35%. Né? Então, o papel do retículo endoplasmático, a importância do retículo endoplasmático para essa célula pancreática é muito maior do que para o hepatócito. Tá? O mesmo vale para retículo endoplasmático liso, vejam, 16% no hepatócito, aqui menos do que 1%. Então, a célula pancreática ela precisa de muito pouco retículo endoplasmático liso, né? E assim a gente vai, né? Isso é só para dar um exemplo. A gente poderia fazer isso com várias células do organismo e certamente a gente encontraria diferenças, né, significativas que representam, então, esses percentuais, né, ou tamanhos ou funções diferentes dos compartimentos celulares em cada uma dessas células. Tá? Bom, com a criação dos compartimentos celulares, a célula ancestral eucariótica ela teve mais um desafio, né, que ela teve que fazer frente. Qual era o desafio? Como é que esses compartimentos conversam? Né? Que tipo de vamos dizer assim, de coordenação eles têm, né? Porque se um compartimento não tiver comunicação com o outro, ou não tiver complementaridade com a função do outro, ele não vai gerar benefício para a célula, né? Isso não vai ser algo que vai ser vantajoso, né? Então se organizou mecanismos de transporte e, portanto, de comunicação entre os diferentes compartimentos celulares, né? E particularmente, então, do núcleo, né, com o citoplasma e com os demais compartimentos. Tá? Então, por que isso? Porque o núcleo é onde tem informação genética, o núcleo é onde tem o DNA. Né? E a célula, sempre que ela precisa produzir uma proteína nova, né, e a gente viu que a maior parte das funções celulares elas são executadas por proteínas, então sempre que a célula precisa mudar a sua função ou precisa reorganizar o seu citoesqueleto ou mesmo partes da membrana, ela vai precisar sintetizar proteínas. Né? E aonde é que ela vai buscar essa informação? Dentro do núcleo. Tá? Então, esse processo é um processo que faz com que o núcleo tenha uma importância muito grande e precise se comunicar, né? Se não diretamente, pelo menos indiretamente com os outros compartimentos. Tá? Então se estabeleceram mecanismos de transporte, né, particularmente de proteínas que são produzidas muitas vezes no citoplasma, mas também no retículo endoplasmático, no complexo de Golgi. Então criou todo um mecanismo de direcionamento das proteínas para os compartimentos. Então cada proteína ela vai ter uma espécie de endereçamento. Essa proteína ela vai ser importante dentro da mitocôndria, a outra dentro do peroxissomo. Determinada proteína ela vai ser secretada da célula, então ela vai ter que ser levada para dentro do retículo endoplasmático. Tá? E isso foi um processo complementar
mas que nem por isso menos importante, né, para que todo esse sistema de subdivisões do citoplasma fosse bem sucedido e permitisse, então, vantagens, né, para aquela célula e para que ela pudesse se organizar. Tá? Então, se a gente pudesse fazer uma espécie de resumo, assim, ou tirar as principais características, a gente teria, então, esses pontos que estão elencados aqui nesse slide. Né? Então, eles valem para células eucarióticas, né? Particularmente quando a gente está falando aqui, para células do corpo humano, né? Que é o nosso objeto, né? Os tecidos, os órgãos, né? Os sistemas que formam o corpo humano. Tá? Bom, então, quais são as peculiaridades ou as características, né, importantes quando a gente tem a presença de compartimentos, então, delimitados, né, subdivisões do citoplasma? Um ponto importante é que a gente vai ter várias atividades ocorrendo simultaneamente. Tá? E isso também acontecia na célula, também acontece numa célula procariótica. Só que ela vai ter uma limitação quando essas atividades são antagônicas. Né? Se eu tenho uma determinada substância que eu preciso armazenar e degradar, isso vai, se é um compartimento único, não vai ter limites. Né? E quando tem compartimentos separados, então isso fica mais fácil. Né? Tudo que eu quero armazenar vai ficar dentro de tal compartimento, o que eu quero degradar vai ficar em outro compartimento, e aí vai permitir uma organização melhor. Tá? Então, em cada compartimento, em cada organela, a gente vai ter um conjunto de proteínas único, né, que vão ser importantes para aquele compartimento, para executar aquela função, né, daquela organela. Tá? E aí a gente falou antes a questão do transporte. Essa proteína ela vai ser sintetizada no citoplasma ou no retículo e ela vai ser transportada para dentro do compartimento, onde ela vai ter uma função. Tá? Então a pergunta: todas as células têm o mesmo tipo de organelas e todas as organelas dos diferentes tipos celulares executam a mesma função? Sim e não, né? Assim, a gente vai ter uma variação grande, né? De acordo com o tipo celular do nosso organismo, a gente vai ter um conjunto de organelas que vão ser importantes para aquele tipo, como eu mostrei naquele slide anterior, esquemático, quando tinha os 4 tipos celulares. Tá? Então, todas as células vão apresentar o mesmo grupo básico de organelas, tá? Com exceções mais ou menos intensas. Por exemplo, a gente falar de uma hemácia, dentro da hemácia não vai ter organela nenhuma, né? Ou quase nenhuma, vai ficar uma quantidade muito pequena de organelas, porque a função da hemácia é basicamente transportar o oxigênio. Então, ela não precisa ter retículo, ela não tem por que ter núcleo, né, que é o compartimento mais importante. Tá? Mas, se a gente pensar na grande maioria dos tipos celulares, uma mitocôndria, por exemplo, vai servir para produzir energia. Tá? Um retículo endoplasmático vai servir para produzir uma proteína de secreção, que depois vai passar no complexo de Golgi. Né? Um lisossoma é uma organela de degradação, é o que a gente vai chamar depois de sistema digestivo, né, o digestório da célula. Então, vai ter um papel ali de degradar substâncias que a célula vai usar ou que são tóxicas, né, que ela precisa eliminar. Tá? E para cada organela, a gente vai ter, eventualmente, funções adicionais, né? Onde na maior parte das células aquela função não é executada por essa organela, mas que num tipo celular específico ela tem essa função. Tá? A gente também vai ter aí um posicionamento na célula que vai estar associado com o citoesqueleto. Então a gente viu na aula passada que o citoesqueleto é composto por filamentos proteicos, né? E esses filamentos eles ancoram as organelas, dão uma organizada na situação e também na conformação espacial dentro da célula. Né? Então, aonde vai ficar o núcleo, aonde a gente vai ter mitocôndrias, aonde vai ficar o Golgi e etc., vai ser determinado por essa relação com o citoesqueleto, né? Com os 3 componentes do citoesqueleto. Tá? Bom, quais são as organelas que a gente vai falar aqui na disciplina, né?
E como é que elas estão agrupadas? Então, a gente normalmente vai agrupar as organelas de acordo com a função delas, né? Então, tem organelas que elas participam da via que a gente chama de via biossintética secretora. O que é isso, né? É uma via de síntese e secreção, né? Então, aqui a gente tem aqui representado na letra B, né? Uma via de exocitose, então uma via onde o produto dessas organelas vai ser liberado para fora da célula, né? Ou mesmo vai ficar na célula, mas vai ter destinos específicos dentro da célula. Né? Então, a via que a gente chama de biossintética secretora envolve quais organelas ou quais compartimentos? Ribossomos, retículo endoplasmático, rugoso, liso, complexo de Golgi, vesículas secretoras que vão sair do Golgi. Né? Então, é uma sequência, né, que vai sendo encadeada e que vai, então, fazer, ou vai completar, né, essa função que é de biossíntese e secreção. Né? Além dessa função, a gente também tem organelas que estão associadas com o processo inverso, que é de endocitose. Né? Então, que organelas são essas? Então, a gente vai ter um conjunto de endossomos, que são essas vesículas, né? Que vão se organizar a partir da membrana plasmática, né? Pode ser um endossomo, pode ser um fagossomo, né? Aí a gente vai ter vários métodos, né? Como a gente viu, né? De transporte, né, de material particulado e macromoléculas que vão fazer essa internalização. A gente vai ter também os lisossomos, né, que fazem parte do sistema digestivo da célula. Então, essa via ela tem também alguns componentes, né, alguns compartimentos que a gente vai falar sobre eles. Além disso, a gente tem o componente responsável pela produção de grande parte da energia da célula, que é a mitocôndria, né, que a gente vai conversar também sobre ela, como é que ela funciona, né, e os peroxissomos, né, que são organelas, então, que têm funções específicas, né, relacionadas com a eliminação de radicais livres, né, e que lá durante esse processo evolutivo, né, antes da célula engolfar a mitocôndria, eles eram responsáveis, então, por modular os níveis de oxigênio dentro da célula. Depois, com a entrada da mitocôndria, ela acabou tomando essa função dos peroxissomos, né, porque ela precisa de oxigênio para produzir energia. Né? E o peroxissomo vai usar esse oxigênio em reações justamente para tentar eliminar esses radicais livres, né, que são danosos quando em grande quantidade para a célula, né, e precisam, então, ter essa modulação da sua quantidade para não ser prejudiciais. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma sequência, a gente vai começar a falar, então, a partir dessa via biossintética secretora. Tá? E vamos, sequencialmente, falando sobre as principais características de cada um desses compartimentos. Tá? Bom, o primeiro compartimento que a gente vai falar é um compartimento relativamente pequeno, tá? E que é formado por duas partículas, que são os ribossomos. Tá? Então, os ribossomos eles têm duas subunidades. Tá? Uma subunidade é chamada de maior e está acoplada numa subunidade menor. Tá? São duas subunidades distintas, né? E que normalmente elas estão separadas no citoplasma. Tá? Então, a subunidade maior está individualizada, a subunidade menor também. Elas vão se juntar quando? Quando começa a atividade funcional do ribossomo. Tá? Então, qual é a ação do ribossomo? Para que ele serve? O ribossomo ele faz a parte final, né, da síntese das proteínas. Tá? Então, a síntese proteica é um processo contínuo na célula. A célula está sempre produzindo proteínas, porque ela precisa disso para a sua estrutura enquanto célula, né, para atender às suas funções, e em muitas células como um meio de secreção. Né, vai secretar essas proteínas para fora, né, para o meio extracelular, né, e
vão executar uma determinada função. Tá? Cada uma dessas subunidades ela é formada, então, por proteínas, né? As proteínas que a gente chama de ribossomais, e RNAs, ácidos ribonucleicos, tá? E que também vão ter essa denominação porque eles são específicos, não é qualquer RNA, são RNAs ribossomais. Então eles formam um complexo, tá? Esse complexo é formado RNA, que tem uma sequência, né, de bases, vai ser associado com proteínas, né? E vocês sabem, as proteínas, elas têm uma sequência de aminoácidos. Então são duas estruturas diferentes e que se associam, né? O RNA, com a sua sequência de bases, se liga com uma proteína, que é uma sequência de aminoácidos, tá? Então vão formar cada uma dessas duas subunidades e que juntas vão participar, então, da síntese proteica, tá? Bom, como é que se dá essa síntese proteica, tá? Então, a gente vai ter esse conteúdo na parte de biologia molecular. Então, o professor Giancarlo vai dar todos os passos para vocês vão discutir isso aí de uma forma bem aprofundada. Aqui a gente precisa ter um entendimento geral, né, desse processo. Então, da onde é que vem a informação para produzir uma proteína? Né? Vem do núcleo. Né? Então, dentro do núcleo, a gente tem o DNA. Né? O DNA ele tem o código que possui todas as sequências de proteínas, né, que a célula vai produzir. E mais, né? Mas, no mínimo, todas as sequências têm que estar presentes ali para a célula poder funcionar. Tá? Então, é uma dupla hélice. Essa dupla hélice, para produzir uma proteína, ela tem que ser lida. Né? Então, isso é o que a gente chama de um processo inicial, que é transcrição. Tá? Então, a transcrição é a leitura desse DNA, né, que então é aberto, e, vamos dizer assim, uma cópia dessa fita de DNA. Tá? Então, a gente vai ter aqui uma fita que vai ser complementar ao DNA. Tá? Essa fita, então, vai ser chamada de RNA. Veja, ela tem etapas, né? Então, quando a gente está chamando aqui, é um pré-RNA. E esse RNA não é qualquer RNA, ele é um RNA que vai se tornar um RNA mensageiro, ou seja, o nome já está dizendo, ele está levando uma mensagem. E essa mensagem, o que é? É a sequência de bases que correspondem àquela determinada proteína que vai ser produzida lá no citoplasma. Tá? Então, esse processo, e aí a gente já começa a falar algumas coisas, né? Ele vai ter que passar por diferentes etapas. Então, essa etapa de transcrição acontece dentro do núcleo. Transcrição porque o código do DNA ele vai ser muito parecido com o código do RNA. A gente vai ter ali pequenas diferenças, né? Uma pequena diferença das bases. Obviamente, ele não é uma fita dupla. O RNA vai formar uma fita simples, né? E esse RNA, ou esse pré-RNA mensageiro, ele vai ser aqui processado, né? Depois que ele é transcrito, ele tem um tamanho maior, né, do que a informação necessária, né, com as bases. Então, ele vai ser cortado, esses pequenos pedaços vão ser retirados dessa fita, né, e vai formar uma fita um pouco menor, que é chamado, então, aí sim, efetivamente, de RNA mensageiro. Tá? Esse mecanismo é chamado de splicing, né? E aí vocês vão ter, então, a retirada de pequenos segmentos, que são chamados de introns, né? Então, os introns são removidos dessa sequência, e agora a sequência vai ser formada pelo conjunto de exons. Tá? Então, esse RNA mensageiro agora, e depois também passando por alguns processamentos a mais, ele vai sair do núcleo, né? Vai ser exportado do núcleo para o citoplasma. Tá?
Lá no citoplasma, esse RNA mensageiro, então, vai se encontrar com as subunidades ribossomais, né? Então, a subunidade maior, a subunidade menor, elas vão se acoplar nesse RNA mensageiro e vão fazer uma leitura, né? Então, esse código, né, de bases, ele vai, pelo ribossomo, ser transformado, o ribossomo vai ler esse código de bases e vai transformar numa sequência de aminoácidos, né, que vão formar uma proteína correspondente a essa sequência de bases. Tá? Então, essa proteína e essa parte aqui, que então é a função dos ribossomos, a gente chama de tradução. Né? Então, vejam a lógica. Transcrição é quando o código é similar, né? Muito similar. Quando muda o código, né? Então a gente vai ter bases no DNA e bases no RNA, né? Mesmo que o pareamento ali vai variar um pouco, né? No T, em vez de ter um T, vai ter um U, né? É um código basicamente o mesmo, né? Enquanto que aqui não, vai mudar completamente, né? De um código de bases, a gente agora vai ter uma sequência de aminoácidos. Então, por isso o nome tradução. Então, a transcrição acontece dentro do núcleo, né? E a tradução é onde efetivamente os ribossomos participam e vai acontecer no citoplasma, né? E aí vai ser importante a gente entender como é que esses ribossomos, então, fazem essa leitura e convertem essa sequência de bases numa sequência de aminoácidos. Tá? Então, bom, as subunidades, alguns detalhes delas, né? Tem uma subunidade menor ou pequena. Isso aqui é um coeficiente de sedimentação que caracteriza as duas, né? E basicamente, então, a composição delas, apesar de ser o mesmo tipo de componentes, são RNAs ribossomais ligados a proteínas, a gente vai ter uma quantidade, né, e tipos de RNA ribossomais diferentes, tá? Então, no caso da subunidade pequena, é um RNA ribossomal ligado com 33 proteínas, enquanto que numa subunidade grande, né, que é essa de 60S, a gente vai ter 3 RNAs ribossomais, né, e uma quantidade maior de proteínas que vão ser associadas a esses RNAs. Tá? O que faz cada uma das subunidades? Está exemplificado aqui. Né? Então, a subunidade pequena, ela vai ser a primeira a se ligar no RNA mensageiro. Né? Então, a gente viu, o RNA mensageiro, ele é exportado do núcleo para o citoplasma, fica livre no citoplasma, é uma fita única, né? E a subunidade menor vai se ligar, vai reconhecer esse RNA mensageiro e vai iniciar esse processo, então, de tradução. Tá? Vai se acoplar o primeiro RNA transportador, que vai estar ligado, né, com um aminoácido específico, né? E a partir daí, então, é que a subunidade grande vai formar, então, esse complexo, vai se juntar a esse complexo todo para fazer as ligações entre os aminoácidos. Tá? Então, essa subunidade maior é onde um aminoácido vai se ligando no outro. Tá? Aqui tem a representação esquemática, então o ribossomo eucariótico, ele tem duas subunidades, subunidade maior 60S, subunidade menor 40S, um RNA e ao redor de 33 proteínas. E aqui 3 RNAs ribossomais, né? E quase 50 proteínas. Tá? Então, essas subunidades, como eu disse, elas ficam separadas no citoplasma e elas vão se juntar à medida em que inicia o processo de tradução, né? A partir do qual se forma a sequência das proteínas. Tá? Bom, onde é que se formam essas subunidades, né? Então, assim, elas estão no citoplasma, mas elas não se formam no citoplasma, tá? Dentro do núcleo existe uma estrutura que é chamada de nucleolo, tá? O nucleolo é um dos componentes do núcleo, e aí, nesse nucleolo, é onde estão todas as etapas de formação dos ribossomos ou das subunidades ribossomais. Então, o nucleolo ele não tem uma membrana
delimitando ele, né? Ele está dentro do envoltório nuclear, e basicamente ele é formado então por uma parte mais interna, onde tem o DNA dos cromossomos, né? Correspondente às sequências ribossomais, né? Sequências de RNAs. Então, a partir desse DNA se faz então a sequência de um pré-RNA ribossomal e que depois vai sendo fragmentado, né? Ele é acoplado com proteínas, né? Essas proteínas ribossomais, então, elas são produzidas no citoplasma. Vejo que existe aí, então, um mecanismo de transporte que vai do citoplasma para o núcleo, levando as proteínas, e do núcleo para o citoplasma, levando as subunidades ribossomais, tá? Então, essas proteínas, elas seguem aquele fluxo normal que a gente viu. Outras subunidades que estão aqui no citoplasma vão produzir essas proteínas a partir dos RNAs mensageiros. À medida que elas estão prontas, elas vão entrando e vão lá para o nucleolo. E o que elas fazem? Elas vão se aderir naquele pré-RNA ribossomal grande, né? Que vai sendo então cortado, né? Tem uma exceção aqui, que é esse RNA 5S, né, que vem lá de uma outra área, né, de uma outra região, e que aqui vai se juntar com essas proteínas e com outros fragmentos então, do RNA ribossomal. Então aqui a gente vai ter a formação da subunidade maior e da subunidade menor, né? Essa com um RNA ribossomal mais proteínas, né? E essa com 3 subunidades, né? Ou 3 RNAs, não 3 subunidades, porque aí pode confundir. 3 RNAs ribossomais ligados, então, a outras proteínas, né? Um número um pouco maior, e que vão formar, aí sim, a subunidade maior, tá? Então, subunidade maior e subunidade menor são produzidas, então, no nucleolo, que está dentro do núcleo. E aí elas são exportadas para fora do envelope nuclear e elas estão prontas no citoplasma para, quando necessário, iniciar esse processo aí de tradução, tá? Então, as subunidades ribossomais, elas estão envolvidas com o reconhecimento do RNA mensageiro, leitura desse RNA mensageiro e produção de uma cadeia de aminoácidos que vai formar uma proteína, tá? Nesse slide aqui é só para a gente sintetizar rapidamente como é que se dá esse processo de leitura, né? Então veja, o RNA mensageiro, ele tem uma extremidade que é chamada de 5' e uma extremidade que é chamada de 3', né? Então esse processo ele vai se dando pela leitura, ó, nesse movimento, é de 5' para 3', né? Não é assim aleatório, o ribossomo grudou lá e agora ele vai sair onde ele quiser. Não, ele tem um códon de iniciação também. O que é um códon, né? Vocês estão vendo aqui que as bases, elas estão agrupadas de 3 em 3, né? Então, cada 3 dessas bases da sequência do RNA vão formar um códon, tá? E vejam, aqui em cima, ó, tem um RNA transportador que também tem 3 dessas bases que são complementares, né? Complementares às bases do RNA mensageiro. Então, isso dá uma especificidade. Esse RNA transportador ele está acoplado aqui com um aminoácido, que é específico. A gente tem uma variedade de aminoácidos e aqui, de acordo com o códon, vai se ligar um tipo de RNA transportador, né? Vai parear com aquela sequência que é específica. Por isso é muito importante que a subunidade menor que está aqui embaixo, que ela se ligue bem no início da leitura. Se ela deslocar uma base para o lado, já muda toda a sequência de bases, tá? Então ela vai ser muito específica e vai ter aqui uma sequência de iniciação, né? Que normalmente é A, U, G, né? A, U, G, e que é o sinal aonde essa subunidade menor tem que se ligar. Ela se liga, vai ter a entrada do primeiro RNA transportador e depois essa subunidade menor ela vai se movimentando, vai se ligar com a subunidade maior imediatamente, né? E aí ela vai ter 2 sítios. Um sítio onde está o RNA
transportador ligado com uma cadeia, né, de proteínas, que está se formando, uma cadeia de aminoácidos que está se formando, né? E à medida em que se movimenta esse conjunto, que é o ribossomo, ele deixa aqui um outro sítio aberto para entrar o próximo RNA transportador, né? E aqui se ligou aquele aminoácido que ele está ligando, ó, ele se liga e vai tudo para frente. E esse RNA transportador fica livre, então, para poder voltar para o citoplasma e reciclar, ou seja, se ligar com aquele aminoácido que ele tem afinidade para trazer de novo, outra vez, esse aminoácido à medida de que é necessário. Tá? No final, a gente tem uma sequência de terminação, e essa sequência de terminação é, vamos dizer assim, o fim. Então, o fim da leitura. Então, o ribossomo, ou a subunidade menor especificamente, ela vai entender aquilo como o ponto final, né? Que essa é a sequência definitiva dessa proteína, e aí o complexo todo se dissocia, e aquela proteína, então, se ela tem outras transformações que precisam ser feitas, né? Conformações diferentes, etc., ligações internas, se vai ser uma proteína, às vezes, que vai formar subunidades, então, tudo isso vai ser pós-traducional, né? São alterações pós-traducionais que são importantes depois para a função da proteína. Mas que aí o ribossomo não vai atuar diretamente como ele atua nessa função que é de leitura e formação da sequência de aminoácidos. Tá? Então esse é um processo bem interessante, né, de vocês entenderem, lerem nos livros, né, e depois, se precisar, a gente retoma ele para tirar alguma dúvida. Tá? Aqui está o processo como um todo, né? Então a gente tem a iniciação, ó, como eu falei, tem aqui a subunidade menor, se liga na fita do RNA mensageiro, os dois sítios, né? Entra um RNA transportador que é complementar à fita, aquele códon, né? Então tem o anticódon, o primeiro aminoácido, subunidade maior se acopla, né? E aí cada um que entra aqui movimenta todo o conjunto, libera o outro RNA transportador, que agora está vazio, né? Não está mais com aquele aminoácido, foi passado para a sequência. Então, isso que a gente chama de alongamento. Então, esse processo inicial é a iniciação. O alongamento é o crescimento dessa cadeia, mais aminoácidos vão sendo incorporados aqui, até que chega no final e não tem um RNA transportador que seja complementar aquele códon final. E aí vai entrar aqui um complexo proteico de finalização, que como não tem o RNA transportador, vai liberar a cadeia de aminoácidos, essa cadeia então peptídica, e todo o complexo vai se desmontar, né? E vai ficar pronto, inclusive, para reiniciar tudo de novo, né? Porque várias cópias são feitas, às vezes, de uma mesma proteína. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de terminação. Então, na síntese proteica, a gente vai ter uma etapa inicial, que chama iniciação, o alongamento, que é o crescimento da cadeia, e depois, no final, a gente tem, então, a terminação, que é quando encerra o processo de tradução, que é esse processo final que nos interessa, porque tem a ver com os ribossomos. Né? E aí a gente tem uma proteína formada e todos os componentes liberados para reiniciar de novo. Cada RNA mensageiro, ele tem que ser, a leitura dele tem que ser otimizada, né? Então, a gente viu agora como se fosse um ribossomo, né? Mas isso na célula acontece em vários ribossomos se ligando ao mesmo RNA mensageiro, né? Então, se a gente pensar no tempo que demora para a tradução acontecer, para uma síntese de proteína, a gente vai ter uma ideia do quão isso é rápido. Então, de 20 a 60 segundos e aquela proteína está pronta. Né? Então, para isso, a gente precisa de uma velocidade grande, mas uma velocidade constante. Cada ribossomo vai funcionar numa velocidade constante, o que permite, então, que cada um funcione independentemente do outro. Tá? Então, aqui no próximo slide, a gente vai ter uma ideia. Ó. Aqui tem um códon de início, o A ou G, se ligou um, à medida que ele foi um pouquinho para frente, vem outro e se liga atrás, e assim vai. Então, numa mesma
fita de RNA mensageiro, a gente tem vários ribossomos acoplados, né? E à medida que eles vão chegando no final, eles vão se desacoplando, né? Então, como eles trabalham na mesma velocidade, ninguém vai atrapalhar o outro, né? E vão se formar ao mesmo tempo várias proteínas, uma a partir de cada ribossomo. Então, esse conjunto a gente chama de polirribossomos, né? Então, quando a gente fala em polirribossomos, é uma fita de RNA com várias subunidades ou vários ribossomos acoplados, fazendo a síntese dessas proteínas ao mesmo tempo, tá? Bom, a gente vai ter normalmente ribossomos que ficam livres no citoplasma, livres do ponto de vista, eles vão se associar ao RNA, mas vão ficar ali e vão produzir a proteína que eles estão produzindo e ela vai ficar no citoplasma, né? Então, quando é que eles ficam livres? Quando a proteína que eles estão produzindo é para o núcleo, né? Ou para as mitocôndrias, né? Aqui a gente não vai falar do cloroplasto, porque aí seria nas células vegetais. E quando ele fica acoplado ao retículo endoplasmático rugoso, né? Então, alguns ribossomos, quando eles iniciam o processo, eles veem, opa, essa proteína é uma proteína que vai para um lisossomo, ou vai ser secretada da célula, ou mesmo é uma proteína de membrana. Então, vamos ter que nos acoplar ao retículo endoplasmático, que é um outro compartimento, né? Então, vai ter essa diferenciação conforme o destino da proteína que o polirribossomo, perdão, que o ribossomo, ou no caso também o poli, porque vão estar vários na mesma fita, né, está produzindo, tá? Então, aqui a figura esquemática para a gente entender, né? Então, lembrando sempre que a síntese proteica ela é muito rápida, tá? Então, a gente falou ali, está na casa dos segundos, né, para produzir uma proteína nova a partir aí da leitura do RNA e do código de aminoácidos que o ribossomo faz, então, essa tradução, que é o nome desse evento, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta com o restante, então, dos compartimentos celulares.